Hoje é dia de Vasco e o Cruz Maltino entra em campo às 4h30 da tarde para enfrentar o Volta Redonda pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Confronto esse que, apesar de ser mandante, o Vasco disputa no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo. E esse confronto também que vale a liderança do Campeonato Carioca. Vasco e Volta Redonda chegam para esse confronto empatados com 12 pontos cada. Quem vencer vai a 15, caso de empate os dois vão a 13. Mas, claro que vencer é o principal objetivo, até porque vencendo a equipe que vencer, né, desponta como líder sem depender de resultados externos, né? Então, o Vasco, é redundante até falar que vencer é o objetivo, e o Vasco é favorito a vencer, seguramente, mas o Volta Redonda passa longe de ser uma equipe inofensiva, né? O Volta Redonda vem de uma vitória por 2-1 contra a Portuguesa lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, uma vitória em que não precisou nem ligar a segunda marcha para vencer. A Portuguesa, que faz um campeonato estadual vexatório, tanto que foi goleada pelo Vasco há pouco tempo aí, né? E não deu muita dificuldade para o Volta Redonda, que também, claro, mostrou tudo aquilo que é a sua consistência e toda a sua qualidade. Que antes vinha de uma derrota, o Volta Redonda, né? Infelizmente tropeçou ali e conseguiu se recuperar rapidamente. E, lógico, assumindo a liderança com esse resultado da última rodada. Mas também não só pelo contexto recente, e sim por tudo aquilo que vem sendo as últimas temporadas do Volta Redonda. Vem de um título de Série C, incluindo o acesso para a Série B no último ano, e vem de acessos recentes consecutivos, tanto no estadual quanto nacionalmente também, né? Recentemente também tinha conseguido o acesso da Série D para a Série C, vai disputar a Série B nesse ano agora, vai disputar a Copa do Brasil e tudo mais, então certamente é uma equipe que não é mais aquela coisa inofensiva de estadual, é uma equipe hoje que inclusive é favorita para se classificar para as semifinais do estadual. Então, vencer simbolizaria muito, até porque o Vasco vem de um momento em que, primeiramente, está invicto no estadual, é a única equipe invicta, tirou a invencibilidade do Maricá, que era outra equipe invicta até a última rodada, vencendo por 1-0 lá em São Januário, em confronto que também rola uma confusão de mando, né? Porque hoje o Vasco é mandante, mas joga fora da sua casa, e no último jogo era visitante, mas tinha jogado na sua própria casa, em São Januário, né? Ficou essa confusão aí, mas, enfim, observações à parte, o Vasco venceu aquele Maricá que estava invicto não somente no Carioca, mas desde agosto de 2024 havia sido derrotado a última vez pelo Audax na semifinal da Copa Rio, então simbolizou muito, e vencer agora o Volta Redonda também simbolizará muito. E como eu disse, o Vasco é favorito para esse confronto, não terá desfalques muito relevantes, segue sem poder contar com Maurício Lemos, que ainda passa por processo de recondicionamento. Ele não entrava em campo pelo Atlético Mineiro, salvo engano, desde outubro, e começou seus treinos com o Vasco ali por volta do dia 18 de janeiro. Então, ainda há pouco tempo de preparação, vem ganhando forma física e também se adaptando, claro, ao sistema proposto pelo Fábio Carille. E acho normal que haja esse tipo de processo, até para ele não entrar sem condição e, de repente, se queimar com a torcida e, claro, prejudicar o time também. Fazendo observações sobre a última partida, já que a gente não teve um pós-jogo, eu gostei muito da partida do Souza como zagueiro, né? É lógico que ele, marcado recentemente por aquela falha contra o Boa Vista, mas, na minha opinião, faz um campeonato estadual honesto. Fez uma boa partida contra o Bangu, na segunda rodada do Carioca, e fez agora uma boa partida também contra o Maricá. O Lucas Oliveira, que foi poupado na última partida, provavelmente vai ser utilizado nessa. Acho um bom zagueiro, acho que começou o ano muito bem e está mostrando boas credenciais. E, assim, eu até comentei com um amigo, porque na coletiva dele, ele fez questão de ressaltar o seguinte: eu sou um zagueiro técnico, eu não sou um zagueiro físico e tal. E isso me lembrou, claro, dadas as devidas proporções, o Valber, né, que foi muito específico quando apresentou-se como zagueiro do Vasco lá em 2021, salvo engano, e disse que era muito excelente num contra um. Então eu pensei, cara, isso aqui tem um potencial muito grande de virar uma piada, se ele não for bem nas partidas. E ele tá indo bem. Quer dizer, além de tudo tem personalidade, né? Então talvez seja ele o titular. O João Vitor foi poupado na última partida, assim como o Lucas, mas eu acredito que se for para utilizar alguém nessa partida, o Fábio Carille não vai colocar o João Vitor, para poder tê-lo melhor fisicamente para as partidas de fato mais importantes, até porque essa tabela do Carioca, ela basicamente coloca o Vasco numa situação de ter os confrontos fáceis nesse começo, né? Teve as equipes consideradas inofensivas, entre aspas, e na reta final vai ter os clássicos todos, as equipes consideradas fortes, o Volta Redonda sendo uma dessas, é claro, mas, assim, fazendo a proporção da coisa, obviamente, o Volta Redonda ainda está abaixo de você enfrentar uma equipe dos quatro grandes, né? No caso, Flamengo, Fluminense e o Botafogo. O Payet está relacionado para a partida. O Carille falou no meio da semana que talvez ele fosse poupado, porque ele atuou os 90 minutos contra o Maricá, indo bem na partida. Foi a primeira partida dele atuando 90 minutos em um bom tempo pelo Vasco, eu nem tenho a estatística aqui de cabeça, mas pela questão física mesmo, né, de não desgastar muito o Payet, o Carille tinha dito que talvez ele nem jogasse,
mas está relacionado e provavelmente vai ser utilizado, né? Verdade seja dita. E, claro, a tendência de repetição de algumas opções que ele tomou na última partida, né? O Verratti titular. A dúvida para mim, na real, fica na lateral direita, porque tanto o Paulo Henrique quanto o Puma Rodrigues vivem um bom momento. O Puma foi titular na última partida, fez uma boa partida, aí o Paulo Henrique entrou e fez o gol, segundo jogo seguido dele marcando o gol. Então quem começar jogando, eu acho que vai estar bom, mas assim, fica essa dúvida, não dá para cravar quem que vai ser o titular nesse momento. E sem poder contar com o Jean Davi, é muito provável que ele explore alguma outra alternativa ali para poder achar uma opção ofensiva. Ele testou o Alex Teixeira nas duas primeiras partidas dele, né, contra o Madureira e contra a Portuguesa. Aí, contra o Maricá, colocou o Jean Davi como esse segundo atacante, nem relacionou o Alex Teixeira, né, foi poupado ali e tal. Então, não sei realmente o que ele vai ter em mente para isso. Mas fato é que o Jean Davi, também como a gente não fez o pós-jogo, vale pontuar aqui, fez uma partida constrangedora contra o Maricá e definitivamente não fazia sentido a manutenção da titularidade dele, caso ele tivesse relacionado, né? E uma outra coisa importante, hoje é aniversário do Maxime Domingues, o meio-campista suíço faz anos hoje, pode ser uma inspiração a mais aí para ele ter uma atuação boa. Na minha visão, vem tendo boas partidas até aqui pelo Carioca e fez um final de ano também muito positivo, né? Claro que não é aquele destaque vibrante de decidir jogos e tudo, mas fazendo partidas muito consistentes e acho que vale sim também a menção em cima desse desempenho dele e do aniversário dele. Feliz aniversário aí pro Maxime. Bom, essa partida vai ser transmitida pelo Sport TV, pelo Premier, pela Globo e pela Vasco TV. Então você vai ter todas as opções possíveis. Sempre fica a recomendação da Vasco TV, porque a TV do clube é no YouTube, é de graça, você pode ver de qualquer lugar, no seu telefone, sua TV que tiver YouTube ali. E, claro, vai ser comentários de vascaínos, então muito mais importante, né, do que você vê numa rede neutra. Claro que a Globo costuma fazer um bom trabalho nas transmissões ali, salvo alguns casos ali específicos, mas preferencialmente a Vasco TV eu acho que é uma boa pedida para esse confronto. E claro, a Analisa Vasco trará os principais detalhes nas redes sociais. Bom, eu fico por aqui. Muito obrigado a quem viu esse vídeo até o final. Espero estar aqui depois para falar sobre uma vitória e sobre a liderança isolada do Campeonato Carioca. Tamo junto, valeu e até a próxima.